Brasil já está mostrando esses sinais de que vai continuar com uma recessão por um tempo, mesmo que faça o ajuste fiscal, ainda vai ter uma recessão, o que a gente ainda está numa massa assim, numa nuvem preta e não sabe para onde ir, né? Você acha que o Brasil precisa ir mais fundo ainda para o debate econômico, encontrar um caminho comum e falar assim, não tem outro jeito mesmo para convencer a todos os participantes, porque a gente ainda escuta algumas coisas do BNDES querendo incentivar aqui e ali, alguns setores específicos, por exemplo, ainda nessa semana falando um pouco do setor de petróleo novamente. Como é que você vê esse debate, né? Eu acho que tem muita gente no Brasil que ainda não entendeu a natureza do problema. Tem muita gente que não entendeu o quê? O crédito farto do BNDES nos últimos anos foi um ponto de estrangulamento para a política monetária. Porque a partir do momento em que você tem uma massa de crédito subsidiada, estrangulando o mercado de crédito inteiro, estrangulando no sentido de deixando muito pouco espaço para a política monetária agir, a partir do momento que você tem isso, você cria uma situação absolutamente perversa, porque você tem não só o BNDES e os bancos públicos em geral indo na contramão da política de combate à inflação. Então você tem o Banco Central tentando aumentar juros de um lado para reduzir a inflação e o crédito público sendo expandido de outro para sustentar o crescimento. Então você tem esse efeito perverso e você tem o segundo efeito perverso, que é o fato dos bancos públicos, o BNDES em particular, dar crédito subsidiado, crédito esse que não responde à taxa de juros básica da economia, a taxa de juros que o Banco Central pratica. Então você cria pontos de estrangulamento diversos assim com essa política, se você não tiver cuidado com ela, e nós não tivemos o cuidado devido com ela. Além disso, essa política de expansão de crédito via bancos públicos gera problemas fiscais. A gente tem aí os problemas de financiamento do Tesouro para o BNDES, também a taxas subsidiadas, tomando do mercado a taxa de mercado, subsídio implícito, que aumenta o déficit. Isso daí aconteceu nos últimos 5 anos de uma forma gritante, assim. São montantes altos, são montantes que refletem aí algo em torno de 2,5%, possivelmente 3% do PIB, dependendo de como você faz a conta. Além disso, repasses do Tesouro para o BNDES aumentam a dívida bruta do governo, porque, no fim das contas, você está emitindo dívida para financiar o BNDES. Então, assim, tem uma série de distorções que foram criadas aí e que tem que ser desmontadas. Se você não desmontar esses problemas, você não vai ter novamente eficácia da política monetária no Brasil, você não vai ter como combater a inflação nos níveis em que a inflação está. E a inflação hoje é um problema muito maior do que muita gente quer reconhecer. Porque, na verdade, tem muita gente que acha que, não, a inflação foi só o reajuste das tarifas, foi só os preços que estavam congelados que foram reajustados e tal. Esse problema termina no ano que vem. Pois bem, a gente está vendo aí a inflação mais recente dos últimos tempos, os últimos IPCA 15 e tudo mais, que mostram claramente que isso não é verdade. A gente tem uma inflação subjacente que está acelerando gradualmente. E esse é um processo que deve continuar, a não ser que essa economia pare e pense que ela, de fato, tem que ter uma âncora fiscal e uma âncora monetária. Se você não tiver essas duas coisas andando em conjunto e uma política de crédito público completamente diferente da atual, a coisa não se sustenta. A coisa, pelo menos, não se sustenta com estabilidade inflacionária. Então, falando sobre inflação, né? As casas brasileiras, por exemplo, muitas casas têm uma despensa, né? Que a pessoa ia lá fazer a compra do mês para estocar por causa do aumento da inflação, né? De que maneira esse histórico de inflação no Brasil torna essa brincadeira com a inflação que a gente está vivendo hoje um problema? Isso piora? O histórico tem algum tipo de reação, por exemplo, psicológica das pessoas, como tem no Japão, por exemplo, com os japoneses, que é o contrário, né? Guardam muito dinheiro, né? Tem duas reações. A primeira reação é a reação dos formadores de preço, e isso é qualquer formador de preço, é desde o cara da vendinha até o grande empresário, que é a reindexação, a volta da indexação da economia. Então, hoje a economia brasileira tem, para todos os efeitos, talvez não em termos formais, então em termos de mensuração, como é que você mede esse grau de indexação, isso é complicado.
Mas em termos de indexação informal, quer dizer, a forma como as pessoas pensam em preço e em se proteger da inflação, essa mentalidade ela retornou com muita força no Brasil a partir do momento que você começou a ter não só a inflação persistentemente elevada, mas batendo na casa de 2 dígitos, como a gente está vendo agora. Então, tem um processo pernicioso de reindexação da economia que torna qualquer redução inflacionária bem mais difícil, ainda mais num contexto como esse que a gente discutia, em que você não tem política fiscal ativa, você não tem política monetária ativa, você tem uma política de crédito público que ainda vai contra os seus objetivos de combate inflacionário e tudo mais. E a segunda mentalidade que as pessoas começam a ter, e eu acho que a gente já começa a ver pequenos indícios disso aqui no Brasil, é que as pessoas começam a se proteger em dólar. Então, por exemplo, é aquela coisa, o médico, como é que o médico passa a cobrar os seus honorários? Não é mais em real. Moeda forte. É em dólar, né? E que você converte, como era no passado, né? E não é muito distante esse passado. Esse passado remonta a 15, 20 anos. Para pessoas que viveram isso, as pessoas que viveram isso sabem muito bem o que isso é. A gente tem, de fato, toda uma geração aqui no Brasil que não viveu isso e que acha que os problemas são fáceis de resolver, né? Basta você aumentar um pouco, aumenta o endividamento do governo, gasta um pouco mais que a economia volta a crescer. Mas não é assim que funciona, né? A gente já viu no passado que não é assim que funciona. Ô, Mônica, agora para encerrar, a gente conversou recentemente com o John Williamson, que foi lá o pai do Consenso de Washington, e a gente perguntou para ele, qual é a receita aí que o Brasil deve fazer? Bom, isso aí já tem algumas décadas, uma receita mais ou menos para uma economia emergente se dar bem no mundo, mais ou menos, né? Qual é a receita para o Brasil hoje voltar ao crescimento? O que você vê como um trilho que o Brasil deve rumar para... Deixando de lado os nossos entraves políticos, porque eles determinam tudo, né? O que faria diferença no Brasil hoje? Primeiro, você tem que fazer um ajuste fiscal decente, um ajuste fiscal real, que dê condições assim, de você olhar para o médio prazo e ver a capacidade de geração de superávites primários para estabilizar a relação dívida-PIB no Brasil. Então, e isso envolve coisas complicadas e politicamente difíceis, como quebrar todas as regras de indexação que hoje você tem do lado da despesa do orçamento e quebrar todas as vinculações entre receita e despesa que hoje você tem no orçamento. Isso cresceu brutalmente nos últimos 10 anos e isso daí tem que ser revertido. É um processo político extremamente complicado, a resistência a isso vai ser enorme, talvez a gente precise ver uma crise maior do que essa que a gente está vendo hoje para que as pessoas se deem conta disso. Mas isso é condição absolutamente necessária para que a gente consiga colocar essa economia em qualquer rumo razoável. Então essa é a primeira coisa. A segunda coisa é abrir essa economia, é abrir. A gente não pode estar como a gente está em 2015 com o Brasil uma das economias mais fechadas do planeta e escutando gente dizer que não, que o Brasil... Porque isso eu ouvi na semana passada lá em Washington, uma pessoa dizendo o seguinte: o Brasil nos últimos 10 anos se globalizou espetacularmente. Nós temos relações com praticamente todos os países membros da ONU. Que relações são essas? Assim, o Brasil, por qualquer métrica de comércio exterior, é uma economia extremamente fechada. Isso apesar do tamanho também, Apesar do tamanho. Na América Latina, quando a gente compara nós mesmos com o México tem mais de 40 acordos bilaterais de comércio assinados com diversos países do mundo. E nós? Quantos acordos bilaterais de comércio a gente tem? A gente tem um multilateral, que é o Mercosul, que olha aí o que nos levou. Não vou nem comentar sobre isso. E, além disso, a gente tem o quê? Estamos tentando fazer um acordo com o México, de repente a gente consegue fazer um acordo com a Colômbia, por enquanto temos um acordo com Angola. É o que a gente consegue dar de exemplo. A gente não tem 40 acordos bilaterais de comércio. Então, o Brasil é uma economia que se isolou do resto do mundo e que continua tendo uma postura isolacionista extremamente ruim. Então, abertura é fundamental. E, aliás, no meu centro de pesquisas atual, lá no Peterson, só se fala disso por causa do TPP, né, do Acordo Transpacífico de Comércio, que acabou de ser assinado, ainda vai passar por votação no Congresso e tal, mas é o tema do momento porque é uma nova etapa de integração e de globalização no mundo, de cuja discussão o Brasil está completamente excluído. Tá
totalmente fora dessa discussão. Então, uma segunda perna é essa, abrir a economia. A terceira é a óbvia que todo mundo fala, né? É o motherhood and apple pie, assim, a coisa óbvia, que é você fazer as reformas estruturais que você precisa fazer. Em algum momento você reduzir carga tributária, depois que você tenha quebrado todos esses problemas orçamentários que você tem no Brasil, é você realmente ter um plano de infraestrutura coerente que traga o setor privado para fazer as obras que precisam ser feitas. O governo não tem condições de ficar fazendo todo o plano de infraestrutura mirabolante que quer fazer. Não pode ser feito pelo governo, pode ser feito em parceria com o governo. E você pode redirecionar o BNDES para isso, para ser um banco que só faça infraestrutura. E nesse sentido você até moderniza o BNDES, porque a discussão de bancos nacionais de desenvolvimento no mundo hoje, quando você olha a nível internacional, o que os países estão discutindo? Os países estão discutindo redirecionar seus bancos nacionais de fomento para a área de infraestrutura. Não é à toa que a China está criando o AIIB, né, o Asian Infrastructure Investment Bank, né, que é outra dessas discussões. Então, essa discussão sobre o que deve ser o papel do BNDES, principalmente no que tange a infraestrutura, sim, o BNDES já faz uma porção de coisas na área de infraestrutura, mas nenhuma delas tem sido muito eficiente, né, porque olha aí o que tem acontecido com a nossa taxa de investimento e olha aí o estado lastimável em que está a nossa infraestrutura. Então, essa é outra área que precisa ser seriamente atacada e olhada de uma forma diferente com a que tem sido olhada até agora. Então é isso, assim, são as reformas básicas que a gente já conhece, não tem novidade, não tem mágica, no meio tem dor, para você passar por esse processo de reformas, tem sacrifícios, nada disso é feito sem sacrifício. Agora, ou a gente quer um país mais moderno e mais condizente com o que é o mundo de hoje, inclusive na nossa classe de país emergente, ou a gente prefere o atraso. Essa é a escolha que eu acho que a gente tem que fazer.